Bom, essas palavras todas são importantes de entender que na Bíblia hierarquia existe, mas é algo muito fluido, é algo maleável, é algo que se adapta à necessidade de uma igreja. Primeiro, deixa eu só reafirmar, porque eu acho que eu já fiz outro vídeo sobre isso, apóstolos não existem como existia na época de Cristo. O ofício apostólico se fundamentava principalmente no fato de ser um testemunha ocular da obra de Cristo. Estamos falando de um período fundamental na história da redenção em que a obra, ou seja, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Cristo foi presenciada por pessoas escolhidas para andar com ele e registrar o fato. A própria canonicidade, ou seja, os livros que eram aceitos pela igreja como sendo de Deus ou não, foram aceitos baseado no quê? De serem escritos ou por pessoas que pessoalmente presenciaram ou que conviveram com os apóstolos que pessoalmente presenciaram este momento na história da redenção, ou seja, a obra de Cristo. Depois dessa geração morrer, não houve mais, e os grandes pais da igreja, né, Clemente, Irineu, Tertuliano, depois Agostinho, os Capadócios, né, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzus, Basílio, todos reconheceram que não havia mais apóstolos como havia na geração que conviveu com Cristo, até porque os livros da Bíblia foram escolhidos, foram aceitos baseado no fato de serem apostólicos, ou seja, o Novo Testamento. Não é? Então, se nós afirmarmos que existem apóstolos hoje, como havia na época de Cristo, então nós poderíamos legitimamente afirmar que os seus escritos fossem canônicos, ou seja, podia acrescentar a Bíblia. Não é? Mas há dentro da igreja hoje, nessa corrida para tentar se autenticar, se mostrar alguém, de chamar um de apóstolo, de profeta, e tem outros títulos, né? O próprio título de pastor, o pastor, esse ministério foi contado como um dos 5 relatados em Efésios capítulo 4, 1 a 7, que fala sobre os 5 ministérios que Cristo concedeu à igreja, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós escolhemos pastor porque é o líder da igreja. Nem todo líder da igreja é um pastor. Ele pode ser um evangelista, ele pode ser um mestre, mas escolhemos esse título. É importante entender que esses títulos não estão escritos na pedra. Há uma certa flexibilidade, não é? O que, infelizmente, quando alguém se intitula apóstolo, aí nós estamos vendo algo, uma forçação de barra. Você, ao longo da história da igreja, pessoas realmente ortodoxas não afirmavam existir mais apóstolos. Não é? O apóstolo quer dizer um missionário, alguém que vai, e isso vem de era até um título comercial na época de Paulo, né? Na época de Cristo, que o apóstolo é aquele que fazia negócios, ele ia amando de o dono de uma empresa para estabelecer contratos e fazer negócios. Então o apóstolo, como foi aplicado na igreja, é aquele que vai, estabelece a igreja, forma a igreja e planta, é um pioneiro, né? Um plantador de igrejas. Mas no sentido apóstolo, aliás, isso é interessante, porque recentemente fui privilegiado em receber o texto de um novo livro que vai ser lançado pelo reverendo Augusto Nicodemos sobre apóstolos. Um texto maravilhoso, importantíssimo a igreja ler esse livro assim que for lançado pela editora Fiel, sobre apóstolos. O que é um apóstolo, o que a tradição bíblica fala. Mas bispo, pastor, o bispo é o quê? O bispo é um supervisor da igreja, o episcopós, né? Mas muitos rejeitam o prelado como algo ilegítimo, como algo romano necessariamente. Não é. Sempre houve bispos desde o século II, já havia bispos, líderes, pastores de pastores. Hoje eu sou um bispo, mas
Isso só quer dizer que eu lidero pastores, eu sou um pastor de pastores. O que nós não podemos fazer é ficar neuróticos a respeito desses títulos, nem tampouco atribuir a esses títulos uma importância que não merecem. Somos filhos de Deus todos, somos iguais perante Deus certamente. Alguns são chamados para uma função, e esses títulos descrevem uma função. Como minha esposa, eu chamo ela de esposa. Ela é mais do que mulher por ser minha esposa? Não. Ela é menos do que mulher por ser minha esposa? Não. Ainda é mulher. O cristão, que é um bispo, é mais do que um cristão? Não. Ele é menos que um cristão? Não. Ele apenas tem uma função. E esses títulos descrevem a função da pessoa. Só isso.